o tema que me foi me dado é como Jesus no andar e no agir. Meu Deus, que coisa difícil. O pastor Miranda me deixou no estreito, porque falar desse tema, eu acho que é mexer um pouco na nossa ferida. Falar desse tema é nos exortar a uma reflexão profunda sobre a nossa vida. Como Jesus no andar e no agir. Eu começaria dizendo que esse deve ser o desafio do Evangelho, ou o nosso desafio enquanto evangélicos. Andar como Jesus, ser como Jesus, agir como Jesus. E para tanto eu tomo o texto de Efésios capítulo 5, sem mais delongas, no verso 1 e 2, que dizem assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmãos, eu digo que esse deve ser o nosso desafio, porque nós temos tendências como todos os outros seres humanos. Às vezes nós nos esquecemos que somos humanos. Deus não nos mutila para nos conduzir na sua presença. Seria muito simples se Deus nos mutilasse, tirasse os nossos desejos, as nossas tendências, mexesse ao seu bel prazer no nosso caráter, mexesse nas nossas vontades, nos nossos gostos. Seria muito simples, mas também não seria justo. Deus permite a escolha, Ele deixa diante de nós, desde o princípio da Bíblia, Deus coloca no meio do jardim uma árvore que, no nosso ver, estudando, pesquisando a história e a própria doutrina sagrada, não tinha absolutamente nada demais naquela árvore. Era apenas um teste de obediência e uma abertura para que o homem tivesse o direito de escolher. E nós nos esquecemos muitas vezes que Deus nos deixa com todos os nossos desejos, nossas vontades, nossas tendências, nossa natureza. Compete a nós, exclusivamente a nós, lutar contra isso ao tentar nos enquadrar na palavra de Deus. E quando eu digo que ser como Jesus, andar como Jesus e agir como Jesus é um desafio, porque esta é a proposta do Evangelho. O Evangelho vem para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus, reconciliar no sentido de recuperar em nós os valores perdidos, valores principalmente morais. Eu não sei se os pastores que aqui estão presentes concordam comigo, mas o principal desafio não é espiritual, é moral. Nós nos confundimos com isso, nós queremos uma espiritualidade que não é espiritualidade. Nós queremos uma espiritualidade que alguém possa ver no nosso falar, no nosso gritar, no nosso manifestar dentro dos cultos. Mas a espiritualidade verdadeira se dá quando o caráter é moldado pela vontade da palavra e do Espírito. Jesus disse que é necessário nascer de novo, respondendo a Nicodemos. E Nicodemos, não entendendo nada, Jesus falou assim: você precisa nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica, tirando todas as maldades que há em nós, e pela ajuda do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é quem, como é que dá o nome? É quem fecunda a palavra dentro de nós. É o Espírito Santo que fecunda a palavra dentro de nós. E é por essa fecundação do Espírito, a palavra dentro de nós, que vai nascer a pessoa que vai andar com Jesus, como Jesus, e agir como Jesus. Ser como Jesus é, em primeiro lugar, desenvolver um caráter de amor verdadeiro, incondicional, ilimitado, um amor sem acepção de pessoas, um amor sem interesse pessoal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta,
no capítulo 13, ele traça um perfil do que é o amor verdadeiro que nós cristãos devemos desenvolver. A primeira forma de nos aproximar de Cristo, de fazer, andar e agir como Ele andou e como Ele agiu, é em primeiro lugar desenvolver este amor. Eu convido os irmãos a refletirem sobre aquilo que nós chamamos de amor nessa nossa sociedade moderna. Hoje já perceberam que o amor está praticamente inexistente. O amor hoje é confundido com desejos, confundido com prazeres, confundido com interesses. Hoje, enquanto há algum objeto de nosso interesse, nós dizemos que amamos muito. Basta acabar o objeto do interesse, acabou aquilo que se chamava de amor. É a prova de que nunca foi amor. O verdadeiro amor, diz a Bíblia, que jamais acaba. O verdadeiro amor suporta tudo. Desenvolver o amor incondicional, sem acepção de pessoas, é o primeiro desafio para nós passarmos a andar e agir como Jesus. Só o amor verdadeiro nos move na direção de Jesus. Ser como Jesus é também afastarmos-nos de toda impureza. Se nós lermos esse capítulo 5 de Efésios, ele segue dizendo assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é também idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Eu li esse texto para mostrar que aproximarmos-nos de Jesus para andar como Ele andou e agir como Ele agiu, nós precisamos lutar para nos afastar de toda a impureza. E aí a gente volta ao princípio da fala: nós somos seres humanos capacitados igualmente como todos os outros a pensar, a agir, a ter desejos, ter pensamentos e tendências, e essas lutas são cotidianas. Ninguém pode se estribar em um dia estar na igreja e se tornar membro de uma igreja e achar que já resolveu tudo. A luta cotidiana é aquilo que a gente chama de processo de santificação, que é uma luta constante contra si mesmo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e assim tome a sua cruz e siga-me. Andar como Jesus andou e agir como Jesus em tudo, é preciso, em primeiro lugar, nos afastar de toda impureza, cultivar o amor, afastar da maldade, ter um coração puro para servir a Deus, e isso compete a nós. O Espírito Santo não faz isso sem a nossa abertura, sem que permitamos que Ele faça. Ser como Jesus é ser luz por onde quer que andarmos. Ele mesmo, Jesus, disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós vamos ver referências em João capítulo 8, verso 12, em Efésios capítulo 5, 8, que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 5, verso 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. O fato de agir como Jesus, andar como Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus, é ser luz no mundo. E esse é outro desafio que a gente enfrenta no dia a dia. Hoje, infelizmente, o que as pessoas lá de fora veem na maioria dos crentes e na maioria das igrejas dá vergonha. Não se assuste, pastor Miranda. Eu digo várias vezes, repetidas vezes, lamentando profundamente, mas é uma realidade que eu não temo dizer,
que eu tenho vergonha de ser chamado de pastor na rua. Eu não tenho vergonha de ser pastor, mas vergonha de ser chamado de pastor na rua. Porque na concepção do mundo que está lá fora, pastor tornou-se uma figura deplorável. Os crentes são vistos hoje de uma maneira muito diferente daquilo que deveriam ser, mas não por vontade de Deus, é porque nós deixamos de ser luz como deixamos de agir como Jesus, pensar como Jesus, sentir como Jesus e viver como Jesus, seguir os exemplos de Jesus. Nós hoje estamos nos espelhando na sociedade corrompida, igrejas copiando a sociedade, pessoas copiando tudo que é jogado sobre a sociedade, a destruição moral está permeando a sociedade e hoje, infelizmente, também já chega da igreja. Hoje nós aceitamos pacificamente qualquer coisa que é lançada na sociedade e muitas delas nós trazemos para dentro da igreja, e nós pastores somos muitas vezes pressionados por membros da igreja para nos acomodarmos, nos adaptarmos às modernidades, a despeito de estarem contra a vontade de Deus. Falar de ser como Jesus no andar e no agir tem a ver com isso, uma reflexão profunda do que é ser luz, fazer a diferença. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser luz é não se conformar com o mundo. E conformar-se, toda vez que eu toco nesse texto, eu faço questão de frisar que essa palavra ou esse verbo conformar, ele tem dois significados na nossa língua portuguesa. Um é um significado empírico, né? Todo mundo entende o que é conformar. Fulano se conformou, fulano está conformado. Significa aceitar pacificamente uma situação adversa. Não reagir contra algo é aceitar pacificamente. Mas se nós analisarmos a etnia da palavra, a formação da palavra, o significado mais profundo é: não vos torneis iguais, não assumis a mesma forma, não tomemos a mesma forma, não façamos as mesmas coisas, não pensemos da mesma forma, da mesma maneira, não sintamos da mesma forma. E hoje nós vemos uma igreja que é naturalmente feita de cidadãos, de pessoas humanas, mas que se conformam, assumem a mesma forma. Aliás, alguns fazem questão de se tornar iguais. Esse foi o grande erro da nação de Israel, quando disse assim: nós queremos ser iguais às outras nações, todos têm um rei, só nós que não temos, nós queremos um rei. E Samuel vai chorar diante de Deus, dizendo: Senhor, eles estão me rejeitando. E Deus disse: não, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Andar como Jesus, ser como Jesus, agir como Jesus, passa necessariamente por sermos luz nas trevas. Luz é luz em qualquer lugar, não se apagará jamais. O verdadeiro cristão é aquele que, através das suas atitudes, da sua maneira de pensar, de sentir e de agir, ele vai fazer a diferença, ele se destaca, ele brilha. É nesse sentido que nós somos luz, não porque sejamos especiais. Olhando para nós como seres humanos, somos todos iguais, mas quando as atitudes que são norteadas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, elas, quando saltam aos olhos da associação ou da sociedade, da população que está à nossa volta, então nesse momento nós somos luz. Quando passamos despercebido, não somos luz. Quando nos misturamos no meio da multidão e agimos como todos, não somos luz. Mas a palavra nos aconselha a ser luz, e ainda diz: não se pode construir uma cidade sobre um monte e escondê-la, e não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, mas no velador.
Ou seja, a luz precisa ser vista. E nós, como Jesus, precisamos ser luz no mundo. Ser como Jesus é ter ou viver uma vida de justiça, fidelidade, honestidade, bondade, compaixão, verdade, misericórdia, paciência, tolerância. Não tolerância ao erro, mas tolerância ao próximo. Longanimidade e paz. Poderíamos discorrer tantas outras palavras que são atributos do próprio Cristo. Nós não podemos viver como Jesus sem esses atributos em nós. Às vezes perdemos a paciência, temos facilidade de nos tornar infiéis, temos facilidade de descambar para a desonestidade, que é praticamente a marca do brasileiro. É lamentável a gente carregar essa marca, mas o brasileiro tem marca de desonesto. Desonesto, mentiroso, trapaceiro. Infelizmente, tornaram o Brasil essa coisa. E nós temos essa tendência de nos tornar desonestos. Quando você pratica um ato de honestidade em qualquer lugar, as pessoas se admiram. Peraí, que é isso? Não nos taxam como honesto, não. Eu nem vou usar a palavra com a qual nos classifico quando você tenta ser honesto. É uma pessoa desprovida de inteligência. O inteligente é aquele que rouba, aquele que tapeia, aquele que engana, aquele que tira partido de tudo, tira proveito. Mas se nós queremos agir como Jesus, andar como Jesus, nós temos que ser portadores de fidelidade, de justiça, de honestidade, de bondade, de compaixão principalmente. Quando nós não perdoamos alguém, quando nós guardamos mágoa, quando nós resistimos o perdão, é porque nós estamos desprovidos, em primeiro lugar, do amor, segundo lugar, da compaixão. O amor e a compaixão vão caminhar juntos. Como eu posso andar como Jesus, viver como Jesus, sentir como Jesus, agir como Jesus, se eu não estiver provido de amor, de bondade, de honestidade, de compaixão e de verdade? Essas coisas se buscam, essas coisas são da nossa competência, não vai cair no nosso colo. Ser como Jesus é ter extrema comunhão com o Pai, é fazer estritamente a vontade do Pai, como Jesus fez. A estreita comunhão com Deus nos possibilitará a absorção dos caracteres de Cristo. Quanto mais próximo de Cristo nós tivermos, mais conheceremos os seus gostos, mais conheceremos seus desejos, mais conheceremos sua forma de sentir e agir. A imitação a Cristo passará a ser algo natural e automático, quanto mais vivemos com Cristo. Uma ocasião eu estava pregando sobre o tema intimidade com Deus, baseado em João capítulo 10, que Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. E aí eu fiquei meditando como uma ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não vou entrar no detalhe dessa ilustração que o próprio Jesus deu. Ele usou a ilustração de um curral com vários rebanhos de ovelhas, no qual os pastores vinham toda tarde guardar os seus rebanhos, ficava um porteiro tomando conta, o pastor guardava o seu rebanho e ia embora, outro pastor chegava, guardava o seu rebanho e ia embora, outro chegava e assim sucessivamente, e aquele vigia ficava a noite inteira. Mas de madrugada seguinte, cada pastor vinha chamando as suas ovelhas, e a Bíblia diz que ele chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas não confundem a voz do pastor. Ela poderia acreditar que é o pastor de outro rebanho que está chamando, e ela pensar que é o seu, mas ela não confundia a voz do seu pastor. E eu fiquei analisando quando Jesus disse assim: elas ouvem a minha voz, por isso elas não seguem o estranho. Para que eu identifique alguém pela voz, eu preciso ter uma comunhão muito estreita. Para que eu identifique alguém à distância, só porque eu ouvi, eu não estou vendo, mas ouvi a sua voz, eu tenho que ter uma convivência muito de perto.
Se o meu filho ligar para mim agora no celular, ele está em Santa Catarina, mas se ele ligar agora para mim, eu vou reconhecer a sua voz mesmo pelo telefone, mesmo não vendo o nome aparecer na tela. Por causa da convivência, os meus filhos conhecem a minha voz à distância. Para nós vivermos e andarmos e agirmos como Jesus, nós temos que criar uma intimidade extraordinária com Ele. Quanto mais nos aproximarmos dEle, quanto mais falarmos com Ele, vivermos com Ele o dia a dia, e nós temos essa comunhão e essa possibilidade de estreitamento de comunhão através da palavra, através da oração, através do culto, através da adoração, mas principalmente através da observação ou da observância dos seus ensinos. Lá em Mateus capítulo 28, os últimos versos, verso 19 e 20, Jesus disse assim: ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aprender tudo que Jesus tem ensinado, guardar e praticar, nos fará andar como Jesus e agir como Jesus, e a partir daí, a partir desse aprendizado, multiplicar essa doutrina a todos os lugares que nós chegarmos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Nós aprenderemos com Jesus, lendo a sua palavra. Jesus começa as suas instruções no capítulo 5 de Mateus, que aliás estamos estudando, o Sermão da Montanha. Jesus começa a mostrar como nós devemos ser, como devemos viver, e à medida que vamos absorvendo esses ensinamentos, nós vamos passando a andar e agir como Jesus. Eu já estou partindo para o encerramento. Ser como Jesus é viver na prática tudo o que Ele ensinou. É o que nós acabamos de dizer. Além de aprender e praticar, é fazer discípulo. E aí fazer discípulo não é simplesmente ensinar, é mais do que ensinar. Fazer discípulo é ensinar fazendo. É uma diferença, eu estabeleço uma diferença entre professor e mestre e entre discípulo e aluno. Embora todo discípulo seja também aluno, nem todo aluno é discípulo. Embora todo mestre seja professor, nem todo professor é mestre. O professor ensina, verbaliza, o aluno aprende se quiser. Mas o mestre não. O mestre pega na mão do aluno, pega na mão do discípulo, aí ele não é mais um simples aluno, é discípulo, e ele vai aprender fazendo. Na medida que o mestre faz, ele leva o aluno a fazer. Jesus foi o mestre por excelência, e ele ensinou os seus discípulos, e mandou que os discípulos fizessem novos discípulos. Estamos nós aqui como discípulos de Cristo, agora com a tarefa de pôr em prática e ensinar, fazer novos discípulos para andar e viver e agir como Jesus. Observação: só é possível ser imitador de Jesus através da prática cotidiana do seu evangelho, da sua doutrina. O evangelho não pode e não deve ser apenas uma religião. O evangelho deve ser e é a ferramenta de moldagem do ser humano em relação a Deus. Jesus se revela ao homem através do seu evangelho. Não há como ser como Jesus sem antes aprendermos os seus ensinos e os seus exemplos. Eu gosto de pregar em cruzadas. Como disse, nós fazemos missões pela África e normalmente a gente faz cruzadas. Além de seminários, a gente faz sempre cruzadas. E algumas cruzadas dão 3, 4 mil pessoas, e 400, 500 pessoas se convertem numa cruzada. E quando eu prego em cruzada, e aqui pelo Brasil também, eu faço questão de dizer que tudo que nós pregamos aqui, principalmente quando nós falamos de evangelho, falamos de andar como Jesus, viver como Jesus, não é algo exclusivo para os evangélicos. Isso é o desejo de Deus para o ser humano.
alguém que nos acompanhe à distância, alguém que esteja nos visitando hoje, que não seja o evangélico, Deus nos fez com o propósito de ser como Ele. Ao projetar o ser humano, disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é conforme a imagem física, porque Deus não tem um corpo físico como o nosso. O que falamos do corpo físico de Deus é chamado na teologia de antropomorfia, quando atribuímos a Deus qualidades humanas, mão, olho, boca. É antropomorfia. Deus, a Bíblia afirma que Deus é espírito. Então Deus não queria um homem feito de espírito, tanto que o fez de barro, mas Ele queria que o homem parecesse com Deus, no caráter, no amor, na bondade, no modo de vida, na fidelidade, em tudo que nós acabamos de falar. E esta palavra eu estendo a todos que puderem nos alcançar. Não é uma exclusividade de evangélicos e nem de religiosos. Na verdade, a religião foi criada por necessidade. À medida que o homem se afastou das qualidades divinas, dos atributos divinos, a Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Daí a necessidade de religião, a religação do homem com Deus. E essa religação se dá justamente pela transformação de caráter. Uma vez mudado a forma de pensar, aquela forma que foi estabelecida pelo pecado lá no Éden e foi fomentada pelo nosso arqui-inimigo, estas qualidades têm que cair por terra para dar lugar a uma nova forma de vida estabelecida pela palavra de Deus e ajudada pelo seu Espírito Santo. Que Deus nos ajude a meditar nessa palavra e a empreender todos os esforços possíveis para viver como Jesus, andar como Jesus, pensar como Jesus e sentir como Jesus. Não é fácil, ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu sim, me copie. Paulo pôde fazer isso. Essa deve ser a nossa meta, buscar isso, procurar uma vida tal que possamos dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Deus sabe que nós somos limitados e cada um tem uma limitação. E Ele, por sua bondade e misericórdia, Ele tem paciência conosco, Ele espera, Ele nos vê fazer um esforço hoje e cair amanhã. E Ele estende a mão para nos levantar no dia seguinte. E se cair de novo, Ele está lá para estender a mão de novo. Haja vista a parábola do filho pródigo e de tantos outros, a mulher apanhada no próprio ato de adultério. Jesus disse assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Deus está sempre à espera, Ele está sempre nos ajudando. Quando nós decidimos fazer esforço para andar como Jesus, viver como Jesus, pode ter certeza, a mão de Deus vai estar estendida para nos ajudar. Ele vai nos dar força. Que Deus nos abençoe, e aqueles que estão procurando caminhar como Jesus, estejam certos de que o Espírito Santo está ao seu lado para ajudar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Permita-me, pastor, fazer uma oração. Vamos encerrar então com essa oração. Curvem suas cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, temos pregado a Tua palavra, Senhor, que na verdade foi uma exortação da própria palavra do Senhor sobre nossa vida, porque temos necessidade de fugir dessa enxurrada de lama, de destruição que tem sido jogado sobre as igrejas, de um modo geral, pelo mundo afora. Nós temos necessidade de estar despertados, Senhor, para não nos acomodarmos a esta forma maligna, diabólica, que tem dominado a população do mundo inteiro. Nós temos a necessidade de ser exortados pelo Teu Espírito Santo, a estar atentos com relação à Tua palavra e aos ensinos da Tua palavra para pô-la em prática, Senhor. O Senhor tem visto as dificuldades que temos tido para viver tudo isso que pregamos, e é por isso que recorremos ao Senhor nesta hora. Envie sobre nós a Tua graça, envie sobre nós o Teu poder, por misericórdia, por bondade. Não nos destrua, Senhor, quando não estivermos bem. Não nos lance fora da Tua presença, assim como Davi suplicou ao Senhor quando reconheceu suas faltas. Faça conosco, não retire de nós o Teu Espírito Santo,
que é não só o fiel da balança em nós, mas é também o nosso ajudador. Esteja conosco, nos ajudando a assumir postura digna de servos de Deus, digna de verdadeiros cristãos, para que possamos agir como Jesus, viver como Jesus, sentir como Jesus, em tudo e em todos os lugares onde estivermos. Seja conosco, socorre-nos, é o que nós te pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém.